Oi, pessoal, bem-vindos. Como eu já expliquei antes, hoje eu vou precisar falar de máscara por uma situação de uma cirurgia, tudo bem, mas acredito que isso não irá atrapalhar a nossa aula. Pelo contrário, o novo normal é de máscara e foi esse novo normal que nos incentivou a gente se encontrar nesse sistema online, que está sendo tão maravilhoso, tão abençoado. Então, graças a esse aproveitamento, estamos aqui. Bem-vinda, Rosélia, está chegando também. E nós vamos fazer hoje um estudo sobre a pergunta 17 do Manual dos Professores. Como os professores de Deus lidam com pensamentos mágicos. E para isso, vamos fazer aquele nosso minuto de aquietamento, de baixar a frequência mental. Quem quiser fechar os olhos, para se concentrar melhor, para entregarmos esse minuto, essa hora de estudo ao Espírito Santo. Que Ele seja nosso guia, é nossa escolha ouvirmos a Ele, o que Ele tem a nos revelar através desse estudo. Estamos prontos para aceitar o que Ele sabe que nós estamos prontos e que nós precisamos aprender dessa lição. Estamos aqui para isso, esta é a nossa vontade. E assim declarado, o que eu posso dizer sobre essa nossa lição de hoje e as próximas é que se nós conseguirmos compreendê-la, o que realmente Jesus está dizendo aqui, essa é nossa liberação do ego. Aqui tem subjacente uma ferramenta que traz o poder de volta para nossas mentes, que traz o poder de novo do ego não nos afetar. Lembra-se que com a ideia da separação, nós outorgamos o nosso poder, que vem de Deus, ao ego, e fizemos com que ele agora direcione, ou ele que determine o que nos deve, como que nós devemos nos sentir. Aqui, nessa lição, Jesus traz intrínseco como que podemos reverter essa situação, trazer para nós de novo esse poder e assim escolher sem o ego ser o ditador do que nós devemos sentir. Isto é maravilhoso. Isso é uma liberação que transcende qualquer coisa nesse mundo. E essa lição em particular, de como que os professores lidam com pensamentos mágicos, traz isso. Lembrando, o que é pensamento mágico? Qualquer pensamento feito à parte de Deus, ou seja, os pensamentos do ego. Aquela fantasia de que nós podemos pegar os pensamentos de Deus e distorcê-los e criar por conta própria. Isso é magia, isso não funciona, a não ser que nós dermos poder para elas. E aí que está o segredo. Então, Jesus vai brilhantemente esclarecer aqui o ponto desse segredo da retomada do poder às nossas mentes. Então, por isso que essa lição é simplesmente maravilhosa. E para isso, então, vamos começar o nosso sistema de leitura comentada. E Jesus diz assim: esta é uma questão crucial tanto para o professor como para o aluno. Sim, por quê? Porque tanto aluno e professor, na metafísica do curso, nós somos uma só mente, não há diferenciação. Então, ou é bom para ambos ou ninguém é beneficiado. Assim funcionam as leis de Deus. Deus não conhece separação. Então, tanto o aluno como o professor dependem fundamentalmente dessa lição. Se esse assunto é tratado equivocadamente, o professor de Deus feriu a si mesmo e também atacou o seu aluno.
Aqui, isso vale mais como um lembrete. Se nós não nos apropriarmos do que essa lição realmente está ensinando, nós estaremos não só prejudicando ao aluno, mas a nós mesmos também. E quando isso acontece, isso fortalece o medo e faz com que a mágica pareça bastante real para ambos. O medo é mágica. Lembre-se que só existe medo ou amor, e só um deles é real. Então, quando o sistema de pensamento está distorcido, está contaminado, aparece o medo, e o medo daí parece bastante real. Ele pode realmente parecer que nos fere, que nos machuca. Como lidar com a mágica vem a ser, então, uma lição fundamental para o professor de Deus dominar. Então, aqui é mais um apelo de Jesus para nós realmente aprendermos, prestarmos atenção nessa lição. Sua primeira responsabilidade nisso, Sua primeira responsabilidade nisso é não atacá-la. Primeira coisa, não atacar a mágica. Se um pensamento mágico faz surgir qualquer forma de raiva, o professor de Deus pode estar certo de que está dando força à sua própria crença no pecado, tendo condenado a si mesmo. Então, aqui já está a primeira das lições. São muitas lições nessa lição. A primeira, se eu ficar com raiva de qualquer coisa aqui no mundo, qualquer coisa mágica, tudo que acontece aqui é mágico, e isso me despertar a raiva, eu já estou com a minha crença presa à ideia de pecado. Eu estou dando realidade a essa crença. Eu já estou equivocada, já preciso de uma correção para minha mente. E também pode estar certo de que está pedindo a depressão, a dor, o medo e o desastre para que venham a ele. Olha, se isso não é terrível. Quem que não quer fugir da depressão, dor, medo, de tudo mais? Que ele se lembre, então, de que não é isso o que ele quer ensinar, já que não é isso que ele quer aprender. Aqui já está intrínseco um segundo aprendizado. Tudo o que eu ensino, eu aprendo. E não é o que eu estou ensinando aqui nessa aula. Tudo o que eu ensino a mim mesma em pensamento. O que eu pensar, a forma como eu pensar, isto eu estou me ensinando e é isso que eu aprendo. Sempre. Isso é fato. Então, esta é outra lição importante que nós precisamos nos dar conta que está acontecendo conosco, para a gente se liberar disso. Há, porém, a tentação de responder à mágica de uma maneira que a reforça. Aqui Jesus, então, descrevendo o que habitualmente acontece a nós e as pessoas, responder elas, né, reforçando. E isso nem sempre é óbvio. Pode, de fato, se ocultar facilmente sob um desejo de ajudar. Então, às vezes, o ego diz, não, tu está sendo condescendente, tu está sendo bonzinho, tu está sendo querido, e, na verdade, estou simplesmente seguindo aos ditames do ego. É esse desejo duplo que faz com que a ajuda tenha pequena valia e não possa deixar de levar a resultados indesejados. Então, se eu quero ajudar o meu irmão ou a mim mesmo, mas eu tenho um desejo duplo, eu quero ajudar dando realidade à fantasia, na verdade eu estou querendo duas coisas, ajudar e tornar fantasias real. Tornar, então, tornar, como ele diz aqui, a mágica, essa palavra tinha me fugido, tornar a mágica real. Então, eu estou delegando dois poderes, o de ajuda e de tornar a mágica real.
E quando isso acontece, o meu poder, a minha força fica enfraquecida justamente por estar bifurcada, por estar diluída entre duas vontades. E por isso que ele diz, é esse desejo duplo que faz com que a ajuda tenha pequena valia e não possa deixar de levar a resultados indesejados. Também não se deve esquecer que o resultado sempre virá tanto para o professor como para o aluno. Isto também é fundamental. Não existe separação da mente entre o professor e o aluno. Ou vem para ambos ou não vem. Por que Jesus reforça isso tanto? Para a nossa pequena falta de fé no nosso irmão. É muito fácil nós pensarmos que acreditamos em nós, mas é muito difícil acreditar no irmão. É muito fácil acreditar no ego do irmão. Então, o resultado ou vem para ambos, ou ele de fato não é. Quantas vezes foi enfatizado o fato de que só dás a ti mesmo? E onde isso poderia ser melhor demonstrado do que nos tipos de ajuda que o professor de Deus dá a quem necessita do seu auxílio? Então, mais uma vez, tudo que eu dou ao meu irmão é a mim mesmo que eu estou dando, tanto em liberação quanto em condenação. Aqui, a sua dádiva é dada a ele da maneira mais clara possível. Então, no ensino-aprendizado, a maneira mais clara que eu tenho de ajudar o meu irmão é me unir nele, ensinar a ele como parte de mim mesmo. Pois ele dará somente o que escolheu para si mesmo. E nesta dádiva está seu julgamento sobre o Filho Santo de Deus. O que eu vir no meu irmão, eu vou ver em mim, e isto é o meu julgamento sobre o Filho Santo de Deus. Se eu vejo no meu irmão o mesmo ser criado como Cristo, como parte de mim mesma, é esta dádiva que eu, na minha mente, receberei para mim e para ele. É mais fácil deixar que o erro seja corrigido, onde ele é mais aparente, e os erros podem ser reconhecidos pelos seus resultados. Então, Jesus diz, ele não pede lições difíceis, simplesmente naqueles facilmente detectáveis que a gente preste atenção nelas. Uma lição verdadeiramente ensinada só pode levar à liberação do professor e do aluno, que compartilham uma só intenção. Por tudo que já foi dito, né? Uma lição libera ambos. O ataque só pode entrar se a percepção de metas separadas já tiver entrado. Então, se na minha mente eu ainda estiver confusa e dando trela ao ego, aí sim é que o ataque pode entrar. Mas se eu me apegar ao pensamento do Espírito Santo e ver no meu irmão minha igualdade, é impossível que o meu irmão me ataque ou que eu ataque a ele. E, de fato, é isso que não pode deixar de ter acontecido se o resultado for qualquer outra coisa, exceto a alegria. Aqui dá para prestar muita atenção. Aqui um terceiro aprendizado, uma terceira aprendizagem muito forte. Qualquer situação de eu pensar sobre meu irmão e que não resulte em alegria, é que alguma coisa falhou. Eu ainda não estou plenamente consciente só do sistema do Espírito Santo. Isso não é uma ameaça, isso é um reconhecimento para nós partirmos de onde nós estamos, para a gente se dar conta do que precisamos fazer e aprender. Então, até vou repetir, o ataque só pode entrar se a percepção de metas separadas já tiver entrado.
E, de fato, é isso o que não pode deixar de ter acontecido se o resultado for qualquer outra coisa exceto alegria. O objetivo único do professor orienta a meta dividida do aluno em uma única direção, e o pedido de ajuda vem a ser o seu único apelo. Então, aqui está a função do professor, o objetivo único do professor, não do aluno. Nós, como professores de Deus, o nosso objetivo único é esse nosso objetivo único que requer o objetivo único do nosso do nosso aluno, do nosso companheiro, daquela pessoa que está interagindo conosco, do nosso paciente. Então, é nós que determinamos se a outra pessoa vai ter um objetivo ou dois. Por quê? Porque no momento que eu tenho um único objetivo, eu estou vendo ele como a mim mesma. E isso na mente dele, a parte de mim na mente dele, aceita isso e faz com que ele, mesmo que não esteja consciente, ele também tenha uma única meta. Esta é a maravilha disso tudo. O pensamento do professor produz efeito no pensamento do aluno. Isso, então, é facilmente respondido com uma única resposta, e esta resposta não falhará em vir à mente do professor. Então, quando há uma única meta que o professor projeta para o aluno, ele retorna essa única meta e, graças a isso, o Espírito Santo consegue trazer a resposta à mente do professor. E daí ela brilha, essa resposta, na mente do aluno, fazendo com que ela seja una com a sua. Então, a resposta, ela vem na mente do professor, mas como ele está interligado como uma única mente com o aluno, essa mesma meta também brilha na mente do aluno e torna ele um só. Isto é poderoso, isto é libertador. Isso salva todas as pessoas do poder separador do ego. Isso nos retorna ao nosso estado de criação em Deus. Talvez seja útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. Esta aqui é outra lição que eu não posso deixar de salientar. Ela é esse 4 aqui é o quarto ponto, então, de aprendizagem fortíssima dessa lição. Prestem bem atenção, ó. Talvez seja útil, isso é gentileza de Jesus. Eu diria que é extremamente útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. Isso aqui nós não podemos esquecer nunca, 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 se nós quisermos nos liberar de sermos vítimas de sentimentos do ego. Ninguém pode ter raiva de um fato. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas, independente da sua aparente justificativa pelo que parecem ser os fatos. Então, ninguém tem raiva do fato, por mais que ele pense que é do fato. Na verdade, ele tem raiva da interpretação que ele fez do fato. Isto é libertador, saber que é da interpretação dos fatos que nós temos raiva, e não dos fatos. Independentemente também da intensidade da raiva que é provocada. Então, não importa se é uma raiva que dá vontade de incendiar o mundo todo ou um pequeno desconforto. Não é o fato que te deixou mal, é a tua interpretação sobre o fato que te deixa mal. Depois ele vai explicar por que é tão importante manter em mente que é a interpretação que joga com o nosso sentimento e não o fato. Ele continua aqui ainda falando em graduações de sentimentos. Pode ser apenas uma leve irritação,
talvez até leve demais para que seja claramente reconhecida. Às vezes a gente só está num marasmo, não está de boa, mas também não está mal, não sabe nem o que é, mas não está totalmente feliz. Ou pode também tomar a forma de intensa raiva, acompanhada de pensamentos de violência, fantasiados ou aparentemente encenados. Não importa. Todas essas reações são a mesma. Elas obscurecem a verdade e isso nunca pode ser uma questão de grau. Por que não pode ser uma questão de grau? Ou é a verdade ou não é. Não existe meia verdade. Não existe 99,99% de verdade. Verdade, para ser o que ela é, ela precisa ser íntegra, absoluta. Então, não importa se é pouco ou muita raiva, se ela entrou, eu fiz uma interpretação na minha mente e isso provocou esse sentimento. Ou a verdade é aparente ou não é. Como eu falei da integridade dela. Não pode ser parcialmente reconhecida. Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de contemplar ilusões. Então, quem não está totalmente com a verdade, ele está totalmente em ilusões. Se alguém quer acrescentar alguma coisa aqui, gente, é só abrir o microfone e falar, que eu estou vendo o pessoal, todos até saíram de imagem, estou só em fotos, mas acredito que isso está sendo bem claro, né, gente? Tá. Ótimo. Obrigada, Dilene. Continuando então aqui. A raiva, em resposta a pensamentos mágicos percebidos, é uma causa básica do medo. Esta é a outra lição que esse texto aqui traz. Toda raiva, ela surge sempre em resposta a pensamentos mágicos e isso causa medo. A raiva vem primeiro, devido a pensamentos de mágica, e depois a gente passa a sentir medo porque teve raiva. Então, isto precisa ser compreendido porque é assim que o ego funciona. Considero o que significa esta reação e sua posição central no sistema de pensamento do mundo, no sistema de pensamento do mundo passa a ser aparente. Então, quem consegue compreender isso, o quanto a raiva, ela depois gera medo, e o medo faz com que pessoas sãs tenham atitudes totalmente insanas, quem consegue compreender essa reação, ele também entende por que essa pessoa fez uma atitude de medo ou uma decisão tão desastrosa. O mundo passa a ser compreensível, não aceito, mas compreendido. A gente passa a dominar esse sistema totalmente insano do ego e passa a deixar de ser uma presa do ego. A gente passa a ser observador e a utilizar isso a nosso favor. O ego, por enquanto, usa a raiva a favor dele. Ele produz a raiva para dar o medo, porque dentro do medo as pessoas se tornam insanas. Então, quando isso fica compreendido, a gente fica livre das artimanhas do ego. Um pensamento mágico, pela sua simples presença, toma conhecimento de que houve uma separação de Deus. Então, este aqui também é outro segredo fundamental. A simples presença de um pensamento mágico, ou a simples presença de um pensamento do ego na nossa mente, ela já traz em si o conhecimento de que nos separamos de Deus. Por quê? Porque os pensamentos do ego só vieram pós e crença na separação de Deus.
Então, se eu tenho um pensamento mágico, se eu tenho um pensamento de Deus, um pensamento do ego, automaticamente eu acredito que eu me separei de Deus. Isso é fato também. Declara da forma mais clara possível que a mente que acredita que tem uma vontade capaz de se opor à vontade de Deus, acredita também que pode ter sucesso. Então, pior que acreditar que me separei de Deus, é acreditar que eu tive sucesso sobre isso, que eu realmente fiz isso e me dei bem, venci a Deus. Então, esta é a coisa mais trágica disso. É óbvio que isso dificilmente pode ser um fato. E Jesus, de novo, brincando com as palavras, dificilmente. É óbvio que isso jamais poderia ser um fato, porque se nós tivéssemos nos separado de Deus, nós sequer existiríamos. Entretanto, é igualmente óbvio que pode-se acreditar nisso como um fato. Então, Jesus diz, isso não é um fato, isso é tua interpretação. Mas é óbvio que tu pode acreditar que isso é um fato. E é a tua crença que isso é um fato é que dá realidade a ela. É a tua crença de que isso é um fato que dá o poder a ela. E aqui está o berço da culpa, né? Acreditar nisso, numa crença. Este é o berço da culpa. Aqui que se inicia a primeira culpa que nos arremeteu na nossa consciência para fora do céu. A primeira culpa, acreditar na crença de separação. Quem usurpa o lugar de Deus e o toma para si, tem agora um inimigo mortal. Então, a crença na separação de Deus, ela é a ideia de que nós usurpamos o poder de Deus para criar um próprio reino. Mas ao usurpar de Deus, nós roubamos Deus, tiramos dele. Se eu tirei, se eu roubei, o que acontece com a parte lesada? Fiz dele um inimigo mortal. É isso que lá no inconsciente todos os separados pensam. E tem que ficar sozinho para proteger-se e fazer um escudo para si mesmo, para guardar-se de uma fúria que nunca pode ser abatida e de uma vingança que nunca pode ser satisfeita. Olha que terrível Deus é para uma mente culpada. A mente culpada, ela acredita que usurpou o poder de Deus, agora Deus é seu inimigo, e agora ela precisa se proteger de Deus, porque Deus quer vingança. Deus quer abatê-la pelo que ela fez. A crença no pecado. Isto está por trás do sistema de separação. É isso que mantém nós aqui no mundo separados de Deus, fugindo constantemente de Deus, quer estamos cientes disso ou não. Todas as pessoas que jamais pensaram em separação, jamais porque Jesus usa esse termo, mas que pensam que estão aqui, acreditam nisso, quer estejam cientes ou não. Se não acreditassem, estariam com sua consciência no céu. Como é possível que essa batalha desigual seja resolvida? Então, como que podemos resolver isso? Essa luta entre Deus e ego agora. Desigual porque eu roubei de Deus, mas Deus continua poderoso. Eu só tirei um pedacinho, o que sobrou ainda é muito poderoso. Então, por isso, na nossa mente é desigual. Seu fim é inevitável, pois seu resultado tem que ser a morte. Então, aqui nós acreditamos no que o ego diz. Tu não tens chance nenhuma contra Deus. Deus ainda irá te matar pelo que tu fez. Então, esta é a versão do ego ou a versão do medo. O medo traz essa loucura em seu pensamento. Como então pode-se acreditar nas suas defesas? Então, como é que eu posso me sentir seguro em minhas defesas se eu sei que Deus ainda vai me matar no final das contas? Então, minha defesa, mais cedo ou mais tarde, vai falhar. Mais uma vez, a mágica precisa ajudar. Esquece a batalha, é o que o ego diz.
aceita-a como um fato e depois esquece-a. Então, o ego nos manda esquecer totalmente de que nós temos medo de Deus na mente. Então, agora esse medo está obliterado, está lá no inconsciente. Não, aparentemente, nem nos incomoda. Aparentemente, eu acho que eu amo a Deus, eu nem tenho medo dele. Então, por quê? Porque o ego diz, esquece, tu não tem a menor chance. Já que tu não tem a menor chance, está perdido mesmo, então esquece, aceita que Deus vai te destruir e depois esquece, viva o pouco que tu tem aí para aproveitar. Não te lembres das chances impossíveis contra ti, mais um conselho do ego. Não te lembres da imensidão do inimigo e não penses na tua fragilidade em comparação a isso. Então, para de pensar em Deus. Pense só em ti mesmo, aproveita o pouco que tu tem aqui. Este, então, é o conselho do ego para mim me sentir um pouquinho em paz aqui. Aceita a tua separação, mas não te lembres de como ela veio. Aqui que está o truque do ego. O ego jamais quer que eu veja como que a ideia de separação veio na minha mente. Por quê? Porque se eu me lembrar que foi por minha escolha e não do ego que eu pensei separação de Deus, eu simplesmente me volto para o Espírito Santo e escolho outro sistema e não mais o ego. É isso que o ego tem medo. Por isso que o ego, ele reúne todas as suas forças para esconder um único fato de mim. O fato de que eu possa me lembrar que a separação foi só uma escolha faltosa que eu tomei. Acredita que tu a venceste, mas não retenhas a mais leve lembrança de quem realmente é o grande oponente. Ainda descrevendo o sistema do ego, de como ele quer nos proteger de Deus. Projetando teu esquecimento nele, a ti parece que ele também esqueceu. Então o ego diz assim, esquece-te de Deus que Deus vai te esquecer de ti também. Fique bem na boa contigo mesmo, aproveita o que tu pode, e aí Deus nem vai notar que tu existe e essa é a salvação do ego. Mas qual será agora a tua reação a todos os pensamentos mágicos? Só que para funcionar nisso tudo que o ego me propôs, como é que eu fico? Como é que minha mente fica diante disso? Eles só podem redespertar a culpa adormecida que ocultaste, mas não soltaste. Então, o que acontece? Aceitei todos os conselhos do ego, me esqueci de Deus, vou viver minha vidinha mundana aqui, bem feliz, usando os pensamentos mágicos do ego. Só que, a cada vez que eu uso um pensamento do ego, o que acontece? Uma culpa adormecida, ela ressurge, porque ela foi só escondida, ela não foi liberada. Ela ainda está na mente, ela ainda está presa, ela apenas foi ocultada. E isso faz com que a culpa retorne à mente de novo. Por isso que os pensamentos mágicos jamais trarão paz. Cada pensamento mágico diz claramente à tua mente assustada: tu usurpaste o lugar de Deus. Não penses que ele esqueceu. Então, é isso que está por trás de cada vez que eu me apodero ou me uno ao ego, que eu penso com o ego. O que eu estou dizendo na minha mente? Que eu usurpei o lugar de Deus e que Deus não esqueceu disso. Por isso é tão amedrontador estar sozinho. Por isso é tão amedrontador estar no ego. É simplesmente deprimente nós entregarmos a nossa mente toda poderosa ao poder do ego. É muito pouco para um filho de Deus. Aqui temos o medo de Deus mais nitidamente representado. Então, lembra-se nos obstáculos da paz que a gente falou lá atrás, há 1 ou 2 semanas atrás, o último obstáculo da paz, que é o medo de Deus, o último obstáculo a ser desfeito. Aqui, então, nós temos o medo de Deus nitidamente apresentado.
Nós temos medo de Deus porque qualquer atitude ou qualquer pensamento dentro do ego significa que eu acredito que eu usurpei o poder de Deus e Deus vai se vingar. Então, esta é a causa inicial de todo o medo de Deus. Pois nesse pensamento, a culpa já ergueu a loucura ao trono do próprio Deus. Então, a culpa já veio à loucura do Filho de Deus, porque o Filho de Deus é parte do próprio Deus, e a culpa já se instaurou. Então, cada vez que eu estou no ego e acredito nele, a loucura se instalou. E agora não há nenhuma esperança, a não ser matar. Olha aí o ego dizendo de novo, já que Deus quer te matar, então mata ele primeiro. Aqui está a salvação agora. O ego, mais uma vez, um pai enraivecido persegue seu filho culpado. Não é esse o quadro que o ego desenha a respeito de Deus? Um filho santo tem que morrer para pagar pelos pecados dos outros? Então, aqui está a origem desse pensamento insano. Matar ou ser morto, pois a escolha está apenas nisso. Então, ou Deus me mata ou eu mato ele. Então, é isso que o ego vê. Além dessa, não há nenhuma, pois o que foi feito não pode ser desfeito. Essa é outra máxima do ego. Ele acredita que ele foi feito e por isso que não pode ser desfeito. A mancha de sangue nunca pode ser removida e qualquer um que carregue essa mancha em si mesmo não pode deixar de encontrar a morte. Então, este é o lamentável sistema de pensamento do mundo. Tudo isso que a gente viu até agora nesse parágrafo é o ego nos dizendo. E agora vem a esperança. O que Jesus tem a nos dizer ouvindo ao Espírito Santo? De encontro a essa situação sem esperança, Deus envia os seus professores. Quem são os seus professores? Todos aqueles que compartilham seus pensamentos. Podemos ser nós, pode ser Jesus, pode ser anjos. Então, Deus envia os seus pensamentos para esta situação sem esperança. E eles trazem a luz da esperança do próprio Deus. Então, o único lugar de conforto disso tudo está nos professores de Deus. Há um caminho através do qual é possível escapar. Ele pode ser aprendido e ensinado, mas isso requer paciência e disponibilidade abundante. Olha aqui Jesus de novo colocando com as palavras. Em quase todo o livro a gente vê que não precisa fazer quase nada, um pouquinho de boa vontade. Mas aqui no final, uma vez já compreendido o sistema do ego, o que Jesus diz? Paciência e disponibilidade abundante. Não dá para ser 99% só do ego. Preciso de toda a disponibilidade para aprender. Só assim eu conseguirei reverter essa triste situação do ego e voltar a me unir à paz da mente. Quando isso é dado, a simplicidade manifestada na lição se destaca como uma intensa luz branca contra um horizonte negro, pois tal ela é. Então, quando a gente pacientemente olha com toda disponibilidade de escutar ao Espírito Santo de volta para a lição do ego, o que essa lição do Espírito Santo é? É como uma luz que vem num horizonte escuro. E essa luz, ela é tão clara que a escuridão não tem como levar a melhor, não tem como prevalecer, não tem como derrubar a luz. Se a raiva vem de uma interpretação e não de um fato, ela nunca é justificada. Isso aqui também é outra lição a marcar no dia de hoje.
Já que toda raiva vem da interpretação e não dos fatos, e interpretação é modificável, então ela jamais é justificada. Não existe raiva justificada. Isto é como pegar agora uma alicate e cortar a corrente que nos prende ao ego. Nós não estamos mais presos aos ditames do ego. Por que não estamos presos aos ditames do ego? Porque a raiva não é justificada. A raiva ela só nos pega porque o ego disse que nós estávamos com raiva do fato, e fatos não são alteráveis. Mas já que toda raiva, a raiva jamais vem do fato, e sim de interpretação, e interpretação pode ser reinterpretado, pode ser mudado, então não há por que justificar a raiva. É simplesmente reinterpretar que a raiva vai embora. Esta é a nossa liberação. Esta é outra grande lição que, se for mantida isto, se vocês levarem isso consigo e conseguirem lembrar disso no dia a dia, vocês se tornam senhores dos sentimentos, dos pensamentos. Eu sei porque eu pratiquei, eu sei porque isso aqui me libertou demais do jugo do ego. Uma vez que isso é percebido, né, que a raiva nunca é justificada, mesmo que vagamente, né, mesmo que um pouquinho, o caminho está aberto. Essa outra grande nova. Um pouquinho de luz que entre na nossa mente, um instantezinho que isso aqui fez sentido, que a raiva não é justificada, por esse único instante que isso fez sentido, a luz entra, o caminho está aberto. Agora é possível dar o próximo passo. A interpretação pode ser mudada afinal. Aqui que está a liberação. Aqui que está o ato final. Muda-se a interpretação. Não está feliz? Interpretou mal. Quero ser feliz? Muda a interpretação. A interpretação não depende do fato, depende de tua disponibilidade, da tua vontade. Então, mudar a interpretação. Pensamentos mágicos não têm que conduzir à condenação, pois realmente não têm o poder de fazer surgir a culpa. Então, na verdade, não foi o pensamento do ego que me fez surgir a culpa. Foi eu acreditar no pensamento do ego. Então, a minha interpretação de que o ego estava falando a verdade. Isso fez surgir a culpa. No momento que eu reinterpreto que o ego ele é apenas uma ilusão, que a separação é impossível, portanto, o ego é um pensamento não válido, eu estou livre, eu estou com uma nova interpretação e livre da culpa. E assim podem não ser vistos, né, a culpa, e, portanto, esquecidos no sentido mais verdadeiro. Onde não há culpa, a paz volta a reinar, porque o nosso reino é de paz. Nós fomos criados na paz, pela paz e com a paz. Então, se alguma coisa não está bem, é porque nós confundimos uma interpretação com o fato e nos sentimos culpados. Mas agora, sabendo que é a interpretação que causou a culpa e não o fato, nós nos tornamos livres para reinterpretar a mágica, não atacar ela, nada disso, apenas reinterpretá-la de que ela veio de um pensamento faltoso do ego e isso é insuficiente para mim. Nisso, a gente despede esse pensamento e tudo retorna à paz. A loucura apenas parece terrível. Na verdade, não tem poder de fazer coisa alguma. Então, a loucura, o mundo aqui, ele parece terrível, mas ele não tem poder nenhum. Como a mágica, que vem a ser sua serva, ela não ataca nem protege. Então, a loucura, ela não faz nada. Ela serve à mágica. Aonde a mágica entrou, a loucura faz-se aparecer.
Vê-la, né? Ver a loucura e reconhecer seu sistema de pensamento é olhar para o nada. Por que para o nada? Porque estamos olhando para o vazio do ego, para uma grande mentira, para uma ilusão, não para um fato, para algo irreal. E se é algo irreal, é nada. Pode o nada fazer surgir a raiva? Dificilmente. Então, como que o nada vai me fazer sentir algum sentimento? Lembra-te então, professor de Deus, de que a raiva toma conhecimento de uma realidade que não existe. Então, a raiva, ela nasce de um engano, de algo que não existe. No entanto, a raiva é uma testemunha certa de que tu acreditas nela como um fato. Outra grande lição. A raiva, de verdade, não existe, mas ela demonstra que eu acredito que existe. Por isso é importante dar-me conta disso. E se eu acredito, para mim, eu sofro os efeitos como se fosse um fato. Isso eu preciso saber. Agora, escapar é impossível até que respondeste à tua própria interpretação, porque tu projetaste sobre o mundo exterior. Então, no momento que eu acredito que os sintomas que me trouxeram raiva são reais, eu não tenho como fugir disso, a não ser que eu reinterprete de novo esses sintomas. Deixa que essa espada sombria seja afastada de ti agora. Então, deixa que essa interpretação equivocada que tu fez sobre o mundo e sobre o que está te acontecendo, deixa que isso seja afastado de ti. A morte não existe. Deus não quer punir ninguém. Essa espada não existe. Não há causa para o medo de Deus. Mas o seu amor é a causa de todas as coisas, além de todo o medo, e assim, para sempre real e sempre verdadeiro. Esta é a grande mensagem de hoje. O ego não é real, mas o amor de Deus é real e existe para sempre. E é a nossa reinterpretação sobre o que nos causa medo que nos liberará para sentirmos de novo a presença desse amor na nossa mente. Então, isto é o que nós tínhamos em como lidar com os pensamentos mágicos. Então, como lidar com eles? Reinterpretar o que nós estamos vendo, reinterpretar à luz do Espírito Santo, à luz da expiação, e não segundo as ameaças do ego. Isto é libertador. Isto é cortar as correntes que nos mantêm presos à dor, ao sofrimento, à depressão, à desesperança. Então, esta é a grande mensagem que Jesus trouxe ao mundo, que ele aprendeu e está compartilhando conosco e quer que nós aprendamos para sermos tão livres quanto ele. Isso é o que nós tínhamos, então, nessa nossa lição de hoje. A próxima vai continuar trazendo na prática isso. Como fazer isso? Podem abrir os microfones, nós temos nossos minutinhos aqui de interação. Tenho que sair. Eu já estou atrasada. Então, foi ótimo, obrigada, ótimo. Eu vivi essa lição hoje de manhã e não vou poder comentar. Mas porque estou atrasada. É só gratidão, meninas. Gratidão, gratidão, Ingrid. Obrigada, obrigada, Dilene. Quem mais? Nossa, foi uma lição muito libertadora. Foi muito libertadora essa lição hoje. Acho que ela foi feita para mim hoje. E Carla, nós somos você hoje, todas nós, porque
O ego é igual também, assim como Deus em seu amor é igual a todos, o ego é igual também. E a libertação nossa dessa lição, ela não tem graus, não existe algo que ela não ultrapasse, que ela não alcance. E você sabe que quando você chega nesse ponto, sabe, de enxergar o seu ego, né, separado de você, Sim. não te oferece mais o menor perigo, né? Não tem mais você gradação, né, Marta? ele perde a graça. Você fala, eu tô te vendo, tá? Não adianta não, que eu não vou cair na sua... Né? E mesmo que você, num primeiro momento, você caia, mas é tão imediato, né, a consciência de que você fez isso, que você volta, né? Mas chegar nesse ponto não é fácil, né? É preciso bastante estudo, bastante prática, como Jesus diz, né? Como é que ele diz aqui, ó, paciência e disponibilidade abundante, né? Exato. Se não tiver, você não chega nunca. Mas não falha, né, Marta? Impossível falhar. Não. E é muito libertador, né? É muito libertador. Demais. Aliás, só isso é libertador. Nada no mundo pode nos trazer liberdade. E essa paz, né, que a gente sente é algo que vicia, né? Vicia, entre aspas, né? Você não consegue mais viver sem ela. A menor falta dela, você já se sente desconfortável, né? Então, a Pursa fala, né, lá no Desaparecimento do Universo, é algo que, assim, eu segui muito, sabe? Durante muito tempo eu ouvia ela falando isso, que ela diz assim, ao menor desconforto que você sentiu, você está vibrando no ego. Ao menor desconforto. Não importa que seja só um desconfortozinho, né? E isso eu levei muito a sério, levo ainda, né? Então, se eu não estou plenamente feliz com a situação, eu não estou no Espírito Santo. Né? Então, aí é hora de entregar e buscar novamente a paz. Exato. Como ele até disse hoje na situação, tu estás totalmente feliz com teu irmão? Se não está totalmente feliz, alguma coisa errada está. Exatamente. Isso é um ponto muito importante a se considerar também, né? E às vezes a gente nega um pouco, né? Não, mas tá tudo bem, é só... Não adianta negar, né? Encara a realidade de fato, né? Não. E que não tá olhar bom, de volta, não é negar, né? Então, tem que entregar, tem que buscar a paz, porque não vai. Bom, mas é lindo, né? Jesus sei lá, ele é insuperável, né? Vamos dizer. É o mestre dos mestres. Você sabe que algumas pessoas perguntam assim, como que você tem certeza que esse livro não foi qualquer um que escreveu? Eu falei, como que podia ser qualquer um? Né? Impossível. É impossível. Então, primeiro lê para depois você fazer essa consideração, porque todo mundo que lê o curso sabe que, né, não é possível que um ego escreveu isso aqui. É verdade. Oi, Rosélia. Seu microfone está fechado. Ainda não abriu o microfone. Abriu agora? Agora sim. Acabou caindo aqui, desculpa. É muito linda a aula, muito bom relembrar isso, né? Que temos que não só nos disponibilizar, nos disponibilizar muito. Senão o programinha do ego roda no automático, né? Em esse a gente não precisa nem pensar para ele rodar. Já viemos por ele. Né? Fica no automático mesmo. Tem que relembrar mesmo. Mas já não estamos mais presos a ele. Esta que é a boa nova. Isso aqui é a carta de alforria, né? Libertar-se do jugo do ego. Essa é a liberdade, né? É muito bom. E o bom é quando a gente começa a receber os respingos dos milagres e a família da gente começa
perceber que vale a pena também aprender esse novo sistema de pensamento, né? Olha, e essa é uma parte que para mim ainda não aparece. Mas vai Embora, aparecer. embora todos reconheçam, né, as mudanças, mas assim, ninguém chegou até para mim, até da família, chegou e falou, olha, eu queria estudar o curso. Não. O medo ainda está ali, mas a tua visão de ver o Cristo neles está mexendo sim. Você às vezes não consegue ver, Marta, o quanto estão diferentes sim. Um dia tu vai se surpreender com alguma resposta neles, vai dizer, puxa, mas nem estudaram o curso e eles pensam isso. Porque às vezes eles não estão, às vezes eles não estão disponíveis, né, para estudar o curso. Uhum. Mas eles, quando eles têm uma dificuldade, eles vêm, qual é a tua visão com o olhar do curso, né? Uhum. Então, e daí devagarinho eles começam a ter atitudes com percepção do curso, né? Daí esse é o resultado, tipo, não que eles estejam estudando todos, né? Mas eles estão agindo. É bem como tu disse, às vezes eles têm umas atitudes que às vezes eu penso, nossa, eu estudei tanto para pensar assim, eles já estão agindo. Porque né, a mente una. Mente una. O que eu me uno no Cristo deles, o Cristo deles responde a mim. E não precisa ser nas palavras do curso, não precisam estar cientes, mas a integridade do que eles testemunham vem de uma mente em paz. É isso aí. É os respingos que já acabam sendo umas enxurradas. Respingo dos milagres. E às vezes parece que nada está acontecendo, mas a gente não sabe mensurar de como que estaria se nós não estivéssemos no curso. Deus, até mesmo eles, como que eles estariam se nós não... Então olhar pelo outro lado, né? Como reinterpretar. Foi a lição de hoje. Exatamente. Você viu muito bem. Então tá, obrigada, então, Ingrid, estava muito linda. Alguém tem mais alguma coisa que quer acrescentar? Senão, amanhã de noite. Agradecendo, então, de novo a vocês, meninas, e pela paciência para comigo, que vou ficar 2 semanas aí de máscara, tá? Mas amanhã de noite, às 8 horas, estamos aí de novo, com toda a vontade, com toda a disposição a aprender com Jesus. Até lá. Obrigada. Até lá. Obrigada.